Bom dia, pessoal do segundo ano da Escola Cândido Mariano, sou a professora Ellen e hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo e nós vamos falar sobre os espelhos esféricos. O que são esses espelhos, né? Como eles são formados, como os elementos dele, né? Como as imagens nesses espelhos são formados. Então a nossa aula de hoje vai ser sobre os espelhos esféricos. Então, se a gente pensar, o que vai ser um espelho esférico? Como que ele é formado? Imagine uma esfera metálica, né, refletora, e você corta essa esfera. Então, se a sua parte refletora, né, se a sua calota polida que ele está dizendo aqui, for essa parte externa, vamos dizer assim, da sua esfera, você tem um tipo de espelho convexo. Se a sua parte refletora ela está aqui no interior, o seu espelho é o côncavo. Então, dois exemplos que nós temos de espelhos côncavos e convexos aí na nossa casa. Uma concha, uma colher. Então, essa parte aqui, é um espelho convexo. A parte de dentro representa um espelho côncavo. Então, se você olhar tanto na colher quanto na concha, você verá a sua imagem refletida. E cada um com as suas características que nós vamos ver adelante. Então, quais são os elementos de um espelho esférico para a gente estudar aqui em física? Esses elementos eles são válidos tanto para os espelhos côncavos e para os convexos. Essas daqui são as representações. Então, nós temos o vértice, o foco, o centro de curvatura e esse eixo principal. É só cortar uma superfície polida. Mas essa aqui, é uma representação de um espelho esférico. Então, esses risquinhos aqui, eles significam que é a parte de trás desse espelho, né? Então, esse espelho aqui, é a representação de um espelho côncavo, porque nessa parte aqui, do Czinho, que vai ser a reflexão, que a reflexão acontecerá. E aqui é a mesma coisa, né? Só que de uma outra visão. Então, esse ângulo alfa aqui também, que não tem nesse. Então, esse, aqui o centro de curvatura é o centro da esfera. O raio é o raio da esfera que está formando esse espelho. O vértice, ele é um dos polos aqui, né? Então, do centro até onde eu vou encontrar a circunferência, nesse ponto, ele é o vértice. A distância entre o centro de curvatura até o vértice, a gente chama de raio, não é isso? Isso aqui é uma esfera, isso vocês já sabem, né? Então, do centro até onde encontrou aqui a circunferência, esse comprimento é o raio. Então, nós temos aqui, né, o vértice é o polo da calota esférica, o centro de curvatura é o centro da esfera que originou o espelho, o eixo principal é aquela reta EP aqui, Então, esse é o eixo principal. Qual que é a característica dele? Ele tem que passar pelo centro de curvatura e pelo vértice. O raio de curvatura é o raio da superfície esférica que gerou esse espelho e a abertura do espelho é o ângulo alfa. Então tá, na metade da distância entre o vértice e o centro de curvatura, ou seja, o raio, a metade do raio, ele é o foco. E aí nós vamos ver que nós temos algumas coisas positivas, outras negativas, e o que significa esses valores serem positivos ou negativos. Então, para o espelho côncavo, o foco ele é real, então o sinal é positivo, ou seja, o foco ele está na frente do espelho. Já no espelho convexo, o foco é virtual, o sinal é negativo, então ele se encontra onde? Atrás do espelho. Então, esse lance de ser positivo e negativo, para a questão do foco, ele está na frente do espelho? Se o foco está na frente do espelho, a gente diz que ele é um foco real, logo o sinal dele é positivo. Se o foco encontra-se atrás do espelho, esse foco é um foco virtual e o sinal dele é negativo. Então, essa é a representação aqui, Esse é um espelho côncavo, né? Então, a parte azulzinha aqui é onde é a parte que vai refletir. Então, os raios chegam aqui e reflete. Chega aqui e reflete. Nesse ponto onde esses raios que entraram paralelos, que incidiram paralelo no espelho, eles se encontram, é o foco. O foco é a metade da distância do vértice até o centro de curvatura. Nessa outra imagem, nós temos a representação de um espelho convexo. Então, a parte refletora é essa azul
né? Seria essa parte aqui de fora da concha. Então, ó, os raios incidem e eles saem, né? Aqui, ó. Então, a flechinha que tá chegando é ângulo incidente. Ângulo não, raio, desculpa. Raio incidente. Os que saem do espelho, raios refletidos. Percebe, ó, que o foco e o centro de curvatura, eles são encontrados, né, a partir do prolongamento desses raios. Então, se é a partir do prolongamento, é virtual. Então, isso é válido, né? É o mesmo conceito lá dos espelhos planos. Então, se o ponto imagem ou o ponto objeto, ele for formado pela prolongação desses raios, a gente diz que é virtual, ou a imagem, ou o foco aqui no caso, certo? Então, essas são as características do foco do espelho côncavo e do espelho convexo. E lembrem-se, numericamente, qual vai ser o tamanho, né, a distância aí do foco até o vértice do espelho? A metade do raio. O foco é a metade do raio. Então, como que a gente vai saber como essa imagem ela será formada, né? Percebe aqui, ó, esses dois raios eles chegaram paralelo e eles saíram por um ponto que a gente chamou de foco. Então, cada um dos raios, da forma que ele incidir no espelho, vai ter uma forma de sair, vamos dizer assim. Então, ele tem uma forma de incidir e ele tem uma forma de refletir. Então, o primeiro caso, por que a gente tem que saber desses raios notáveis? Para a gente formar as imagens, para a gente saber como as imagens serão formadas. Então, todo raio que incidir paralelo ao eixo principal, ele será refletido passando por onde? Pelo foco. Então, olhem aqui, ó, o eixo principal é aquele eixo que contém o vértice e o centro de curvatura. Então, é como se fosse o eixo X aqui pra gente, né? Mas tomem cuidado, porque esse espelho pode estar rotacionado, né? Mas, por enquanto, vamos falar que é o eixo do X. Mas a definição é o eixo em que contém o ponto do centro de curvatura e do vértice. Olha aqui, ó, o raio ele está chegando paralelo a esse eixo. Se ele chega paralelo, ele sai pelo foco. Se ele chega paralelo, ele sai pelo foco. Ah, mas não está passando pelo foco, professora. Mas ó, o prolongamento desse raio. Por isso que o foco no espelho convexo ele é virtual. Porque o encontro dele é onde nada. É o prolongamento desse raio aqui, ó. Então, espelho côncavo, espelho convexo. Como que a gente sabe? Ó os pelinhos aqui, ó. Os risquinhos. Então, a parte de dentro aqui do C, vamos dizer assim, é a refletora. Aqui, ó, é a parte de fora, é a barriguinha que é a refletora. Só que o caminho inverso também vale. Se esse raio incidir passando pelo foco, ele sai paralelo. Incidiu pelo foco, ó, prolongamento, saiu paralelo ao eixo principal. Paralelo pelo foco paralelo. Lembrem-se disso. Esse é o primeiro caso. O segundo caso aí dos raios notáveis é sobre o centro de curvatura. Os raios incidentes no espelho passando pelo centro de curvatura, ele vai refletir sobre si mesmo. Então, ó, ele entrou, bateu aqui no espelho, incidiu no espelho, passando pelo centro de curvatura, a reflexão também acontecerá sobre esse ponto. No espelho côncavo e no espelho convexo, a mesma coisa, ó. Incidiu passando pelo centro de curvatura, refletiu passando pelo centro de curvatura. Centro de curvatura real, centro de curvatura virtual. Por quê? Porque ele é encontrado a partir do prolongamento desses raios. O terceiro caso dos raios notáveis é que fala sobre o vértice. Então, ó, todo raio que incide sobre o vértice é refletido simetricamente em relação ao eixo principal. Opa, mas isso aqui a gente já sabe, é a primeira lei da reflexão. Então, um raio, ele vai incidir... Peraí, volta. Quando o raio, ele incidir sobre o vértice, ele vai refletir com o mesmo ângulo. O ângulo de incidência será numericamente igual ao ângulo de reflexão, tanto para o espelho côncavo quanto para o espelho convexo. Então, esses são os 3 tipos de raios notáveis aí que nós precisamos para a formação de imagens. Então, vamos lá. Como que acontece a
como que acontece? Não. Qual é a característica da imagem de um espelho convexo? Então, a do espelho convexo talvez seja a mais fácil de gravar, porque ela só tem uma. Só tem um tipo. Então, a imagem de um espelho convexo, ela sempre vai ser direita, virtual e menor que o objeto. Então, vamos lá. O que significa característica direita? Então, ó, a flecha aqui, ela tá apontada para cima, né? De baixo para cima. A imagem, ela está de baixo para cima. Então, ó, a flechinha, ela está tá indicando a mesma direção, vamos dizer assim. Virtual. Que caracteriza uma imagem ser virtual? Observem aqui, ó. Os raios incidentes e os refletidos é representado por essas linhas vermelhas. Olha onde que foi parar a imagem. Na projeção aqui, ó. No alongamento desses raios. Então, esses pontilhados significa o alongamento desses raios incidentes e refletidos. Logo, a imagem, ela será virtual. Outra coisa que a gente pode considerar, ó o espelhinho aqui, ó. Então, essa é a parte de trás do espelho, né? É a parte de trás. Então, se a imagem é formada atrás do espelho, ela é virtual. E menor é só ver o tamanho, é só comparar. Ó, esse é o tamanho do objeto, esse é o tamanho da imagem. O tamanho da imagem é menor que o tamanho do objeto. Como que a gente fez para encontrar essa imagem? A gente utilizou as regrinhas lá dos ângulos notáveis, né? Ó, esse feixe incidiu paralelo, saiu pelo foco, né? Ó, o foco tá aqui. Então, foi pelo prolongamento. O foco é virtual. Outro raio notável que a gente utilizou foi o passando pelo centro de curvatura. Chegou, incidiu no espelho pelo centro de curvatura, vai voltar pelo centro de curvatura. Então, para a formação de imagem, a gente precisa de, no mínimo, esses dois raios, né? Então, percebe onde eles encontraram, é onde vai ser a pontinha da nossa seta. Então, característica da imagem de um espelho convexo, direita, virtual e menor, sempre. Agora, no caso do espelho côncavo, nós temos 5 situações. Então, vamos começar. A primeira, nós vamos colocar o objeto antes do centro de curvatura. Então, o centro de curvatura, ele tá aqui, né? Então, ó, objeto antes do centro de curvatura. Antes, em relação ao espelho. O espelho é o nosso referencial. Então, ó, tá aqui o nosso objeto. A imagem, ela será real, invertida e menor. Olha a setinha verde aqui, ó. Então, real, ou seja, ela tá aqui na frente do espelho, ela é formada pelos raios refletidos, pelo encontro dos raios refletidos e não pelo prolongamento deles. Invertida, né? A seta tá para cima, aqui ela tá para baixo. Então, isso quer dizer que ela é invertida. E ela é menor, como vocês estão vendo aqui. Ou quais foram os raios notáveis utilizados aqui? Paralelo, sai pelo foco. Outro, entrou pelo centro de curvatura, saiu pelo centro de curvatura. Nesse ponto em que eles vão se cruzar, é a partir do eixo principal até ele que nós desenharemos a nossa imagem. Então, quando o objeto está antes do centro de curvatura, a imagem é real, invertida e menor. A segunda situação, o objeto está sobre o centro de curvatura. Então, ó, ele está sobre o centro de curvatura, tá aqui, ó. Então, a imagem ela é real, invertida e do mesmo tamanho. Então, ó, esse é o objeto, essa é a imagem. É sempre a partir do eixo central que nós desenhamos tanto o objeto quanto a imagem. Então, ó, real. Por que é real? Ela está na frente do espelho. Ou, melhor, ela é formada pelo encontro dos raios refletidos e não do prolongamento deles. Invertida, tá de cabeça para baixo, né? Ó, o objeto tá com a seta aqui para cima, a imagem tá com a seta para baixo. E do mesmo tamanho. Novamente, como que a gente faz para encontrar a imagem? Usa os ângulos notáveis. Então, ó, incidiu paralelo pelo foco, saiu pelo foco. Incidiu paralelo, saiu pelo foco. E o outro ângulo notável que a gente usou foi utilizando esse ângulo θ aqui, ó. O raio incidente chegou no espelho com o ângulo θ, ele vai refletir com o ângulo θ. Onde esses dois raios encontrarem, onde os raios refletidos se encontrarem, é onde é que tem que vir a pontinha da seta. Terceiro caso.
o objeto entre o centro de curvatura e o foco. Então, ó, entre o centro de curvatura, que tá aqui, e o foco. Ó, o objeto aqui, ó. Então, quais são os raios notáveis que a gente utilizou? Paralelo pelo foco. Paralelo pelo foco é um dos mais fáceis, então, praticamente em toda situação você vai utilizar ele. E o outro, pelo centro de curvatura. Percebe que são os dois mais fáceis. Ah, por que nós não usamos esse nesse aqui? Porque o objeto estava sobre o centro de curvatura, então não é conveniente utilizar esse raio notável. Então, nós estamos aqui nessa situação. O objeto entre o centro de curvatura e o foco. O foco é a metade, né? É um ponto que está na metade da distância entre o vértice e o centro de curvatura. Então, essa imagem é real. Por quê? Formada pelos raios refletidos e não pelo seu prolongamento. Invertida, tá de cabeça para baixo. E maior, como a gente mostra aqui. Então, falando de novo, os raios notáveis que a gente utilizou. Paralelo pelo foco e o centro de curvatura. Incidiu sobre o centro de curvatura, saiu pelo centro de curvatura. Onde os raios refletidos se encontram é onde nós vamos desenhar a partir do eixo principal até esse ponto, é como nós desenharemos nossa imagem. A situação 4. O objeto, ele está entre o foco e o vértice. Faltou o entre aqui, né? Então, ó, o objeto está entre o foco e o vértice. Paralelo pelo foco, pelo centro de curvatura. Agora, olhem aqui. Apesar de ser um espelho côncavo, olha a imagem. Quando a gente for ver os raios refletidos aqui, ó, a gente não vai conseguir encontrar eles, mas o prolongamento deles, sim. Então, a partir do eixo principal até o ponto em que esses raios refletidos, nesse caso, não os raios, mas o prolongamento deles se encontrou, é onde que a gente vai desenhar a nossa imagem. Então, ela é virtual, porque ela é formada a partir dos prolongamentos e ela está atrás do espelho, né? Ó. A parte que vai refletir é essa da frente e essa parte aqui que tem o espelhinho é a parte de trás. Então, ela é virtual, formada pelo prolongamento. Ela é direita, ou seja, a seta está para cima, a imagem dela também está para cima. E maior, como a gente vê o tamanho aqui. E o último caso é essa daqui, que o objeto ele está sobre o foco. Então, está sobre o foco. Então, incidiu paralelo, saiu pelo foco. Incidiu sobre o centro de curvatura, saiu sobre o centro de curvatura. Então, a imagem, nesse caso, a gente diz que ela é imprópria. A imagem ela se formará lá no infinito. Então, pessoal, no caso do espelho côncavo, nós teremos essas 5 situações, esses 5 casos de formação da imagem. Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre as equações que estão relacionadas com esses tipos de espelho. Aguardo vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.